Capítulo 2 A Gangue da Garrafa. Porto Azul não era mais nada além de universidade e aeroporto. Talvez fosse até mais conhecida por ser uma importante ponte aérea entre as cidades mais desenvolvidas do país. Devido à sua localização, cercada por cidades do eixo industrial, PAA, assim conhecida pelos dialetos da aviação, sigla do aeroporto na Agência Nacional Regulamentadora, que parecia ter parado no tempo, se tornou, com o passar dos anos, uma cidade importante para a logística da aviação nacional. O fato era que, se estivesse na capital, ou vindo de alguma conexão, as chances de aterrissar no aeroporto de Porto Azul eram consideráveis. Porém, seja pelo clima que, em boa parte do ano se mostrava insuportavelmente quente e úmido paraíso de mosquitos e algumas doenças tropicais, ou por seus moradores, conhecidos por serem mal encarados e sujos, na pior acepção da palavra, apesar de receber muitos viajantes em seu aeroporto, poucos deles eram convertidos em visitantes para a cidade. O resultado só piorava se o cálculo fosse em relação aos que se tornavam moradores do lugar. Costumava-se dizer de Porto Azul que a cidade receberia apenas quem tem negócios a tratar. A cidade era muito parada para os jovens, com exceção do bairro próximo à faculdade, onde as repúblicas passaram a se estabelecer, leia-se, moradores que enxergaram a oportunidade após se cansarem de recusar abrigo aos estudantes oriundos de outras regiões, mas a agitação se dava somente durante o ano letivo. Nas férias, apenas os melhores a ponto de se privar da diversão para estudar, e os piores que se viam obrigados a estudar para não acumular matérias perdidas, alunos não viajavam. A população daquele local, apelidado pelos universitários de buraco negro alusão ao fenômeno do espaço, no qual seu conteúdo ainda intriga a ciência, diminuía consideravelmente. Quando um calouro chegava no bairro, os mais antigos logo anunciavam, bem-vindo ao buraco negro, onde ninguém fica sabendo o que acontece. E esta era, basicamente, a primeira lei do lugar, ninguém dedura ninguém. Uma espécie de, o que acontece aqui, morre aqui. Não existia nada que causasse mais ódio entre os estudantes do que traidores, apelidados de ratos. Rato também era o termo utilizado para a polícia, muitas vezes acionadas por outros moradores para conter os ânimos dos rebeldes, e baderneiros, jovens. O garoto Joe, apesar de não ser residente do buraco negro, pois nascerá e fora criado em Porto Azul, gastava a maior parte de seu tempo com seus colegas de turma. O itinerário semanal, com exceção dos domingos, em que precisava exercer seu papel de bom filho, ficando em casa para programas voltados ao bem-estar de sua mãe, era a república onde moravam os outros 3 integrantes do bando. Ada, um engomadinho da capital que trazia consigo todos os trejeitos de um garoto mimado e muito rico. Este estava seguindo os passos de seu pai, poderoso advogado da região, conhecido por apurar uma grana alta, libertando os piores bandidos que Alejo teve. Desprazer de abrigar, e a dupla de caras durões, porém de baixa estatura, conhecidos apenas como irmãos Yang, apesar da indicação do sobrenome, não eram de origem asiática. Joe costumava alertar a quem topasse com a dupla, os provocando por achar que seria uma parada fácil de ganhar, de que, embora fossem baixinhos, os gêmeos eram duros como rocha e batiam como um coice de cavalo bravo. Ao contrário de Ada, os irmãos Billy e Jean dava para perceber o quanto os dois tinham de aturar as brincadeiras sobre o gosto musical de seus pais, não conheciam o que era luxo, foram moldados pelas dificuldades da vida. Eles tinham de ser duros, como eram. Juntos, os 4 amigos formavam um bando, uma corja. Vários termos se aplicam ao grupo que, quase sempre, passava desapercebido nas aulas, devido ao desempenho irrelevante de seus integrantes. A questão não se tratava de déficit intelectual. Na faculdade, os 4 se contentavam apenas com o suficiente para não reprovar, como eles diziam. Porém, fora dos domínios acadêmicos, a Gangue da Garrafa, como o grupo ficou conhecido nas diversas festas promovidas nas repúblicas, era protagonista. Ada, Joe e os irmãos Yang eram doutorados na arte da baderna, tinham sido aprovados, com louvor, em etílica e, segunda e terceira, e introdução à promiscuidade. Dentre eles, o mais comedido era Joe, o garoto tímido e quase sempre discreto foi o que mais tempo levou para se acostumar com os prazeres da noite. Mesmo após tomar gosto pela bebida, ele nunca abriu mão de sua promessa, nunca fazer uso da droga que estava matando sua mãe. O garoto nunca tinha encostado um cigarro na boca. Porém, para assuntos alcoólicos, não era nem mesmo páreo para Ada,
que acumulava pilhas de garrafas ao final das festas, não importando qual fosse o veneno da vez. De longe, era o que mais bebia na gangue. Se você precisasse testar alguma nova bebida, poderia sempre contar com a ajuda do bom e jovem Ada. Mais tarde, ficou conhecido como Test Drive, uma lenda da turma de 1992 do curso de Direito da UFPA. Os irmãos Young também gostavam de beber, mas este não se configurava em o principal objetivo da dupla. Não eram adeptos a jogar papo fora e entornar garrafa atrás de garrafa com os novos amigos de mesa. Ada tinha facilidade em conquistar amizades. Às vezes se utilizava disso para conseguir bebidas de graça. Era comum você passar toda a noite ao seu lado, como se fossem melhores amigos e, no dia seguinte, ser totalmente ignorado pelo agora sóbrio engomadinho da capital. Ao invés disso, os baixinhos e mal encarados, cabeludos tinham o sexo oposto como a principal fraqueza. O que era engraçado, em se tratando dos dois, pois, digamos que a beleza não era a maior virtude da família Young. Mas, para dois anões com cara de sapato, como alguns estudantes se arriscavam a grunhir, até que eles obtinham algum êxito na árdua tarefa de cortejo de donzelas indefesas. Como se fosse possível achar alguma virgem no buraco negro. Era comum, entre a dupla, uma competição ao final da noite, contabilizando quem tivera mais sucesso na arte da conquista. Billy quase sempre ganhava. Apesar de serem gêmeos idênticos, o que diferenciava o irmão mais velho, por 2 minutos de diferença, era sua estratégia. Enquanto Jean era mais meticuloso, sempre escolhendo um alvo para atacar, de acordo com o plano montado em sua cabeça, assim que avistava a presa, Billy era menos exigente, agia conforme o fluxo, gostava de se mexer, isto contava muitos pontos com as garotas. Numa das noites memoráveis dos Young, Billy, com sua mania de grandeza, tinha fixado os olhos em uma loira de quase 2 metros de altura e logo tratou de apontar aos amigos qual seria a vítima da noite. O restante do grupo, como já era de se esperar, iniciou uma sessão de chacotas, com direito a jato de cerveja na cara oriunda da primeira rodada da noite, paga apurada. Ocorre que Joe não conseguiu se controlar e quando Nanico declarou que sairia com aquele monumento naquela mesma noite, desperdiçou seu primeiro gole no rosto de Billy. Mesmo assim, o Young, com a cara amarrada de sempre, não se abalou. Estava decidido a manter o plano. O que ele, nem tampouco o resto da gangue observou era que aquela escultura de cabelos dourados estava acompanhada por Rod. O típico encrenqueiro, eterno desafeto dos rapazes. Os Young já tiveram muitos desentendimentos com o rapaz de cabeça raspada, conhecido pelo porte atlético, com o qual intimidava a maioria da turma. Mas com os irmãos era diferente, eles nunca haviam fugido de uma boa briga. Mesmo nunca chegando às vias de fato com o valentão, eles sabiam que seria inevitável, o rapaz era intragável e uma hora os caminhos deles se cruzariam. Pois, a hora havia chegado. Joe e Ada perceberam o cruzamento de olhares, quando o fortão identificou a fixação do baixinho por sua companheira. Tentaram fazer Billy desistir da ideia, dizendo que não valeria a pena. Mas a verdade é que o pequeno cabeludo julgava ter passado da hora de aplicar um corretivo naquele grandalhão, e se este corretivo tivesse como prêmio aquela deusa de ouro, seria melhor ainda. Continuou com seu plano para arrastar a garota para suas redes e isto, como já era de se esperar, foi inflamando Rod, que como resposta, disse algumas palavras no ouvido da moça, algo como, me espera que eu vou ali bater naquele anão e já volto, e no alto, perdoem o trocadilho, de sua confiança, partiu para cima de Billy, não percebendo a aproximação da outra metade, Jean. Se o valentão pensou que seria uma briga rápida e que a vitória era certa, deve ter se arrependido amargamente de ter se afastado daquele balcão. Deu-se então início ao pandemônio de proporções homéricas. Se havia algo de interessante para se ver naquela noite de inverno em Porto Azul, certamente foi ofuscada pela atuação magistral dos Young. Não fosse as rajadas de sangue e alguns dentes que voavam a cada troca de socos, a coreografia dos baixinhos endiabrados poderia ser facilmente copiada por um destes circos chiques. Era coisa de cinema. Infelizmente, para Rod, os irmãos não sabiam parar. Eles só largavam o osso quando o oponente estava desacordado. Em suas próprias palavras, quando acabarmos com o maldito. Por mais que Joe e Ada, e o resto dos garotos do local, tentassem encerrar o confronto, a chance de sucesso era nula. Ficava claro para todos que aquilo só teria fim,
quando a dupla quisesse. E assim foi feito. Rod estava quase desfalecido, quando os Young pararam. O estrago neles também foi grande, alguns dentes a menos e cicatrizes a mais. Porém, o mais importante de tudo, todos do local agora teriam a certeza de que não se deveria mexer com aqueles anões enlouquecidos. A noite, então, tinha acabado, não havia mais clima para a festa, exceto para Billy, que se apoderou de seu prêmio, acalentando a quase viúva, levando-a para um dos quartos da República onde estava sendo organizada a festa. Até o fim do curso, ninguém mais se atreveu a desafiá-los. Rod, no entanto, nunca esqueceu do episódio, e mais adiante, se vingaria do ocorrido. Os dias, e as noites, principalmente, foram se acumulando, e já era fim do penúltimo semestre. A turma de Joe, e de toda a gangue, então, para comemorar, se prepararam para aquilo que chamavam de a última festa antes do precipício. Eles sabiam que o último semestre seria atribulado demais, que seria a chance de os atrasados correrem atrás do prejuízo. Além disso, tinha a formatura e a tese de conclusão de curso para se preocuparem. Parecia mesmo que as festas ficariam em segundo plano nos 6 meses próximos, após aquele período breve de descanso. A festa, que seria épica, nas palavras dos jovens, marcaria o início do recesso e funcionaria para motivar os já cansados estudantes em final de graduação. Como Ada se preocupava em dizer, depois do buraco negro, vem a morte. A morte, neste caso, tinha endereço e se tratava do importante escritório Pearson e Associados, onde seu pai era o manda-chuva. Já os Young permaneciam indiferentes, pois foram acostumados com a dureza da vida, desde cedo, conscientes de que não há conquistas sem lutas, agiam como se estivessem em um barco sendo puxado pela correnteza. Se olhassem para trás, pelo retrospecto familiar, já eram os mais bem-sucedidos, mesmo sem ter conquistado o canudo ainda. Se, no futuro, saíssem formados, e vivos, já seria uma vitória nunca antes pensada para os miseráveis Young como gostavam de se auto-intitular. Joe, por sua vez, também parecia ter sido picado pelo mosquito da indiferença, já tinha sufocado seus planos de fazer carreira fora de Porto Azul, pelo menos até a saúde de Dona Denise se estabilizar. O máximo que faria, para manter os conceitos ávidos em sua mente, seria mendigar uma cadeira no escritório do velho Vinsley, famoso, e único, advogado da cidadezinha, que atendia geralmente casos da esfera civil. Nada que o fizesse acumular riquezas. Os 4 estavam especialmente desesperançados naquele semestre, mas também não teriam muito tempo para se preocupar com o futuro, pois havia uma festa com a qual se ocupar. Afinal, a gangue da garrafa não era barra pesada à toa, eles tinham um nome a zelar e estavam determinados a manter suas reputações em mais um evento da faculdade. Ada, como sempre, se voluntariou para providenciar as bebidas, iniciando uma verdadeira campanha de arrecadação de fundos na turma. Era como colocar a raposa para chefiar o galinheiro. Os Young, que não se interessavam por mais nada, além de mulheres, se prontificaram a ajudar na arrumação do local que, estava decidido, seria na República das Garotas. O dono havia liberado mediante uma motivação extra dada pelas meninas, quando se propuseram a pagar por todo o semestre adiantado. O grupo feminino era liderado por Adelaide, uma garota de pele branca e cabelos negros, cobiçada por todos do curso, naturalmente. Mas que não tinha, ainda, sucumbido às investidas e galanteios dos jovens estudantes. Isto mudaria durante aquela festa. Os meninos da gangue, logicamente, eram todos apaixonados por aquela deusa, tanto que se divertiam durante as horas de ócio, quando ficavam jogando conversa ao léu na República em que Ada e os Young ficavam, cantando o versinho feito por eles mesmos em homenagem à garota. Aquele era um segredo restrito aos 4, mas não deixava de ser muito divertido. Uma verdadeira obra Ilíada. Ah, Adelaide! Que saudade! Eu vim para essa cidade, querendo te encontrar. Ei, Adelaide! Que decepção! Você na contramão, pedindo para esperar. Porra, Adelaide! Esperar assim não rola. Pois a minha pistola está pronta para atirar. Vem, Adelaide, provar do que é bom. Pois, o seu batom. Estou a fim de tirar. Enfim, Adelaide. Você sucumbiu quando minha calça abriu.
deixando a lágrima rolar. O que foi, Adelaide? Você demonstra medo. Mas, deixando de segredo. Você parece gostar. E aí, Adelaide? Foi bom para você? Vai deixar saudades. Até o amanhecer. A moça ficou responsável pela divulgação e preparação do evento e assim foi feito. Sucesso total. A República estava liberada e organizada. As bebidas, aquelas que escaparam das garras de Ada, estavam gelando. Só faltava a música. Pois é, faltava. Joe conhecia uma banda da cidade que cantava cover de conjuntos dos anos 80, muito boa. Ele já tinha os convidados e os músicos aceitaram. Problema resolvido. Billy e Jean ficaram com a tarefa de carregar os instrumentos da banda e também montar o palco, que estava mais para um espaço onde as moças forraram um tapete velho. Isto era tudo. Joe tinha combinado com sua mãe que dormiria na República dos Meninos, já trazendo na mochila um jeans extra e sua camiseta nova da banda AC/DC. Vestimenta de gala para um evento especial. A ocasião merecia. Os rapazes se arrumaram e partiram para o endereço da Esbórnia. Pelo menos, era assim que pensavam os Young. Para Ada, estava mais para a última chance de aproveitar os prazeres da vida acadêmica, de encher a cara e fazer amizades, com as quais ele nem falaria no dia seguinte. Para Joe, que não tinha expectativas tão altas quanto os demais, era só mais um dia de diversão. Uma oportunidade para tomar um trago, conversar com os colegas de turma, enfim, se divertir. Mal sabia, o Ruivo Sardento, como era apelidado pelos amigos de gangue, que aquela noite mudaria o rumo de sua vida. Na verdade, a vida de todos os 4 amigos. Chegando ao local da festa, o ambiente já estava fervendo. Apesar da banda convidada por Joe ainda não ter começado a tocar, a música proveniente de um aparelho superpotente, alugado pela comissão de formatura com parte da verba dos alunos, estava detonando. As paredes tremiam e a cabeça de Joe começava a chacoalhar com as vibrações emitidas pelas caixas de som. Era a hora perfeita para uma bebida. Então, os 3 miseráveis vão ficar só olhando a paisagem ou a gente vai beber alguma coisa? Diz Joe. Vai se ferrar, Sardento. A gente vai tocar o terror hoje. Agora é a vez de Billy se pronunciar, enquanto Jean emitia grunhidos de incentivo. Você realmente está me perguntando se estou a fim de beber? Questionou Ada, com um sorriso de canto de boca. Não precisava. Então são 4 cervejas. Joe fez a contagem. Para mim está bom. Vocês vão querer o quê? Soltou o piadista Ada. Joe ignorou a pilhéria do almofadinha da capital e partiu em direção à cozinha, onde Adelaide finalizava alguns quitutes para servir aos convidados. Ele arguiu à moça se estava precisando de alguma ajuda, com todas as más intenções do mundo, mas ela recusou. Como não encontrou mais motivos para prolongar sua presença no cômodo, o garoto retirou as cervejas do refrigerador e prosseguiu em direção à sala, até que foi surpreendido pelo questionamento da moça de cabelos negros, que já tinha concluído sua tarefa culinária. Ei, Joe. Você é do grupo do Ada, não é? Questiona a moça. Sim, mas o que isto tem de mais? Retrua Joe. Não, nada. Só queria saber se ele está na festa. Vocês vieram juntos, não vieram? Insistiu Adelaide. Joe consentiu e saiu o mais rápido que pôde, evitando novos questionamentos. Além de muito tímido, o garoto não conseguiu esconder sua decepção em relação à moça, por se interessar por aquele bebum desgraçado. Alimentava um sentimento em segredo pela donzela. Longe de se arriscar a dar o primeiro passo durante todo o curso. Seria impossível que Adelaide, ao menos, sonhasse com o interesse do jovem. O introspectivo Sardento, criado sem a figura paterna, pois seu pai havia falecido quando apenas era uma criança de colo, era inábil nesta arte, misteriosa, de conquistar garotas. Adam, por sua vez, se virava muito bem, obrigado. Quando o assunto era flerte. Por diversas vezes, se gabou das conquistas, algumas na própria turma. Mas as preferidas eram as alunas do bloco de psicologia, essas, sim, sabem o que é bom.
Dizia o Dom Juan da UFPA. Mais tarde, talvez naquela mesma noite, ele estivesse planejando demonstrar toda a sua desenvoltura com a cobiçada Adelaide. Joe desconfiava. Mas a noite não seria somente de alegria. Ao voltar da cozinha, Joe percebeu uma movimentação estranha, exatamente no local onde havia deixado a gangue para buscar as bebidas. Ada gesticulava com um grandalhão, ainda não identificado por Joe. Eles sorriam, enquanto os irmãos circulavam pelo ambiente, mas não muito longe de onde estavam. Chegando mais perto, o rapaz de cabelos vermelhos pode identificar o sujeito, Rod. O mesmo Rod que foi desafiado e derrotado pelos Young, não muito tempo antes daquela noite. Mas o que diabos, Ada está querendo com este cara? Pensou Joe. Imaginou também que, caso os Young vissem Rod rondando nas proximidades, poderia haver a reedição do embate do século que culminou no término da outra festa. Era muito cedo para esta noite acabar, julgou Joe. Então, apertou o passo para resolver a situação. Felizmente, ou não, Rod já tinha evadido, quando ele finalmente conseguiu se aproximar de Ada, após de desvencilhar da multidão que se aglomerava em frente ao palco. O que aquele brutamontes estava querendo? Questionou Joe. Relaxa, eu que o chamei. Confirmou Ada. Mas o que você tem para tratar com aquele infeliz? Insistiu. Veja isto. Declarou o filhinho de papai, retirando do bolso um pedaço de plástico enrolado cheio de erva. Você ficou maluco, Ada. Joga esta merda fora. Advertiu Joe, enquanto os Young terminam sua ronda e voltam a ficar com o grupo. É isso aí, Ada. Hoje, a gangue da garrafa vai virar a esquadrilha da fumaça. Grita Billy. Neste meio tempo, enquanto Joe tentava persuadir os demais para se livrarem da encomenda deixada por Rod, envolvidos em uma discussão acalorada, a ponto de ignorarem o resto do ambiente, os rapazes foram surpreendidos por um homem fardado, abordando o grupo para que esvaziassem os bolsos e encostassem na parede. Segundo o policial, foi feita uma denúncia anônima de que 4 indivíduos, com características semelhantes às do grupo, estavam se utilizando da festa para repassar drogas ilícitas. A suspeita durou até o oficial revistar Ada, detectando o volume, do plástico enrolado, em sua virilha, por dentro do jeans surrado que estava usando. Tentativa infeliz de ocultar a prova do crime. O homem da lei perguntou a quem pertencia a droga e se o restante do grupo estava agindo em conluio. Apesar de estarem longe de serem considerados magistrados, a gangue sabia que o melhor a se fazer em um momento como aquele seria permanecer em silêncio. Como não houve pronunciamento de Ada, nem do restante dos rapazes, todos foram conduzidos à delegacia. É dispensável dizer que todos os demais, naquela altura, já tinham deixado o local, antes mesmo da abordagem policial ser concluída. Encarcerados, os rapazes começaram a vislumbrar uma maneira de escapar daquela situação. Afinal, já tinham passado por quase tudo, juntos, antes de se encontrarem engaiolados daquela maneira. Dava-se início, então, a série de lamentações no cubículo. Tô ferrado. Se minha mãe descobrir que fui preso, talvez não supere o baque. Eu avisei que você deveria ter jogado aquela merda fora, Ada. Lamentou Joe. Não estou nem aí, confesso que seria até bom, se ficarmos grampeados, pelo menos teríamos comida de graça por um tempo. Brincou Jean. Aposto que acabo com a raça destes desgraçados metidos a valentões. Desafiou Billy, se referindo aos futuros companheiros de presídio. Calma, gente. Isto não é nada. Uma ligação e tiro a gente daqui. Deixem comigo. Aliviou Ada, sabendo que tinha um advogado particular, talvez o melhor, à disposição. Imediatamente, quando percebeu a passagem de um fardado no corredor que separava a cela provisória, onde estavam, das salas da delegacia, Ada utilizou-se de seu direito como acusado, de realizar um telefonema. O destinatário, certamente, seria o Dr. Rony Fearson, vulgo papai. Àquela altura, o importante advogado já tinha se recolhido aos seus aposentos com o objetivo de desfrutar de seu sono mais tranquilo, desocupando sua cabeça ocupada com os assuntos do escritório e renovando suas energias para mais um dia de trabalho.
sem saber que dormir uma noite em paz seria um privilégio que lhe seria negado, ao menos naquela ocasião. De sobressalto, levantou-se da cama na ânsia de calar aquele maldito telefone que emitia um barulho estridente em seus ouvidos. Espero que seja algo importante para me acordar a esta hora da madrugada. Resmungou Rony. Pai, sou eu. Emitiu um som abafado do outro lado da linha. Era o irresponsável Ada. Ada, é você. Aconteceu alguma coisa. Você está bem? Se preocupou o velho. Calma, pai. Está tudo bem comigo, só preciso de sua ajuda. Declarou o filho. Como assim, Ada? Do que você precisa? Onde você está? É exatamente este o motivo da minha ligação. Olha, eu não tenho muito tempo. Então vou te falar bem rápido. Meus amigos e eu estávamos em uma festa e armaram para a gente, pai. Colocaram droga no bolso da minha calça e chamaram a polícia. Ele nunca sonharia em dizer ao velho e rígido pai o que planejava fazer com aquele saco estranho que implantaram no bolso de sua calça. Ada conhecia muito bem seu progenitor para saber que, se ao menos desconfiasse que o filho estivera fazendo uso deliberado de drogas proibidas, o sonho da formatura e talvez de uma vaga no escritório estaria acabado. Silêncio total. Nenhum sinal de volta. Apenas a ausência de som em demonstração da decepção do velho Firson em ter um filho preso. Logo ele, um sopro de justiça. A moral personificada, como gostavam de brincar seus amigos de toga. Então, pai. Você vem ou não? Continuou Ada. Estou indo aí agora mesmo, não faça nada de estúpido enquanto isso, Ada. E tem mais, você volta comigo. Até o recomeço das aulas, eu vou te vigiar de perto para garantir que não manche, ainda mais, o nome da nossa família. Se despediu, batendo o telefone, Rony. Ada percebeu a ira de seu velho, mas já tinha conseguido dobrar o poderoso Dr. Firson outras vezes. Ele sabia que, caso não fizesse nada de estúpido nos próximos meses durante as férias da faculdade, tudo voltaria ao normal. O velho, apesar de duro, tinha um coração do tamanho do prédio que abrigava seu escritório em Alejo. No alto de sua prepotência, ciente que seria o responsável por salvar a noite esquecendo que teria sido ele, quem os colocou nesta enrascada, o garoto volta para a cela, garantido que fez uso do bate-sinal que no caso, consistia em fazer tocar o telefone na mansão dos Firson, e que o Cavaleiro das Trevas já estaria a caminho para resgatá-los naquele mesmo instante. O resto da gangue sorriu, estavam aliviados. Não pela calma de Ada, conhecido por ser o aluno mais sem noção do curso, mas com a presença da lenda. Finalmente, iriam conhecer o cara que 10 entre 10 de seus professores citavam como referência. Figura até mais famosa do que a própria UFPA. Infelizmente, para os quatro, esqueceram de informar isso ao delegado de plantão. O engravatado chegou colocando a costumeira banca, exigindo que seu filho fosse liberado, pois não havia evidências suficientes para mantê-lo em cárcere. Chegou a peitar os policiais que faziam a guarda da cela. Neste momento, ouvindo toda aquela movimentação, levanta-se, de seu cochilo privado, o delegado Souza. Pois não, doutor. O que o senhor deseja? Eu exijo falar com o delegado deste estabelecimento. Disse o advogado. O senhor está falando com ele. Algum problema? Insistiu Souza. Se eu tenho problemas? Claro que não. A menos que o senhor considere que prender meu filho sem acusação plausível seja um problema. Insinuou Firson. Cuidado com as palavras, doutor. O senhor pode ser famoso, mas está vulnerável à lei como qualquer um. O senhor está me ameaçando. Retrucou o pai de Ada. De maneira alguma, é somente uma advertência. Pontuou. O seu filho e os amigos foram trazidos sob custódia, pois encontramos uma quantidade considerável de cannabis e o senhor, como advogado, deve saber que a substância é ilegal. Então o senhor é moralista. Como é mesmo o seu nome? Indagou Rony. Antônio Souza. Se apresentou o encarregado de polícia. Pois bem, delegado. Eu preferiria que fosse de um modo mais fácil.
Mas, se o senhor quer assim, que seja. Pearson, então, saca do bolso do paletó um cartão com o nome do procurador do estado. Tem certeza que o senhor quer que eu incomode o procurador a esta hora da madrugada? Debochou. Fique à vontade, doutor. O delegado se manteve firme, acreditando que o poder da justiça era soberano. Então, o importante advogado se dirigiu ao corredor e fez uso do telefone público instalado no recinto. Depois de alguns minutos, e muitos gestos, ele retorna o telefone ao gancho e também sua atenção para a sala do delegado, como se previsse algo, com a mesma expectativa de quem aperta um botão e libera a escotilha, lançando um míssil. Apesar de não ter fogo oriundo da explosão envolvido desta vez, o impacto foi equivalente. Enquanto isto, na cela dos condenados, o grupo de delinquentes juvenis, se utilizando de seu tempo livre, começam a especular de quem partiu aquela denúncia anônima e se esta seria realmente anônima. Como sempre, o primeiro a se pronunciar foi o pavio curto Billy. Foi alguma bicha que armou para a gente. Esses malditos da turma de medicina são vidrados em nós. Eles criaram esta cilada porque Jean não correspondeu ao amor daquelas bichas. Falou, soltando uma longa risada depois. Vai se ferrar, seu porra. Eles estavam de olho em você. Certamente, me acharam parecido com seu jeito afeminado. Como se a minha cara fosse ao menos parecida com seu focinho. Resmungou Jean que, apesar das suas lamentações, era exatamente igual ao irmão. Com a diferença de alguns centímetros, a menos. Os irmãos, como eles mesmos se gabavam, não estavam nem aí para o que estava acontecendo, muito menos para o lugar onde estavam. Nada abalava aquela dupla de caras durões. Os cabeludos Young eram realmente duros na queda. Topavam qualquer parada. Diferente de Joe, que já era introspectivo, e assimilando a pancada, estava quase catatônico. Mas algo o fez despertar do transe, e o fez pular do banco de cimento que havia na cela. Foi aquele desgraçado do Rod. Falou, mantendo o indicador erguido. Pense bem, Ada. Esqueça este monte de merda que essa dupla de babacas falou. Agora o olhar está endereçado aos gêmeos Young. O intervalo entre o cabeça oca ter deixado a droga com você e os ratos terem chegado foi muito pequeno. Duvido muito que seja somente uma coincidência. Além do mais, não tinha como os vizinhos saberem da droga, nenhum deles entrou na casa. Você tem razão, Joe. Aquele marginal maconheiro me ferrou. Aliás, ferrou a gente. Contemplou Ada. Eu vou matar aquele cabeça raspada dos infernos. Vocês vão ver. Prometeu Billy, com um fogo saindo de seus olhos, que lhe era característico em momentos de fúrias. Principalmente, quando inflamado por seu irmão, que também não tinha parcimônia como a principal virtude. Aquela poderia e deve ter sido uma injúria não deliberada emitida por alguém em momento de ira. Sugiro que você faça uma reflexão, agora, sim, de quantas vezes proferiu estas palavras, jurando morte a algum desgraçado que tenha te fechado no trânsito ou te passado a perna em algum negócio. No entanto, nenhum deles está morto, ou está? Aposto que não. Certos de que o malfeitor pagaria por aquela afronta, uma espécie de brincadeira de mau gosto que a vida gosta de fazer, como irá perceber mais adiante, os moleques se agitaram naquela jaula. Porém, não tiveram muito tempo para programar a vingança. Logo, o salvador da pátria surgiria no corredor, acompanhado por um policial que balançava um molho de chaves, jogando-as para cima e as apanhando, semelhante ao movimento dos atletas de beisebol. A visão era um tanto quanto comum para alguém neutro alheio, aquela situação, mas para aqueles 4 jovens inconsequentes, a figura de Ronnie Pearson se assemelhava a um espectro de luz branca, ficando mais brilhante a cada passo que dava em direção à cela. Em ato contínuo, o anjo libertador ordenou que o guarda se utilizasse daquele artifício de metal destravador de portas e devolvesse a liberdade aos garotos. A lenda estava em ação naquele momento e ela, em pessoa, operou o maior dos milagres da noite, pelo menos para a gangue da garrafa. Ada não poderia imaginar que, perto do cerco que seria montado por seu pai nos quase 3 meses de férias, a cela em que estavam seria uma casa de repouso. O velho era linha dura,
já havia planejado sua estratégia para não aliviar a vida daquele moleque burro, como o denominava em momentos adversos durante o período sem aulas. A vida de Ada depois da prisão consistiria em ficar preso na cidade grande. De casa para o escritório, do escritório para a casa de campo, nos fins de semana, da casa de campo de volta ao escritório. Uma espécie de estágio forçado. O garoto, que pretendia curtir com os amigos da capital, ostentava uma cara amarrada durante todo o tempo de volta para casa. Não havia período mais chato do que as horas em que acompanhava seu pai no exercício da profissão. A bem da verdade, Ada nunca soube realmente reconhecer o privilégio que tinha nas mãos, pois enquanto gastava seu tempo, abominando aquele estágio, todos os outros colegas de sua turma dariam um rim pela mesma oportunidade. Mas, ninguém pode culpar o jovem por sua falta de gratidão. Para ele, o Dr. Ronnie Filson era, apenas, seu pai. E continuaria sendo, não importando quantas histórias de sucesso no tribunal acumulasse. Para os outros garotos, o marasmo. Sem dinheiro para viajar, os Young permaneciam na República, fumando e ouvindo os discos do Sabá e do Airo, os preferidos dos irmãos. Enquanto Joe, que os acompanhava nestes dias mais por falta de opção do que vontade própria apesar de gostar do som, esperava por algum vacilo e colocava o som dos garotos da Austrália para tocar. Ele achava que, pelo fato de o AC/DC ter sido lançado por lá, significava que a banda fosse australiana. Na verdade, os fundadores eram escoceses. Com Ada na capital, eles resolveram dar um tempo, na zombaria, mesmo porque o buraco negro estava deserto, tal qual era antes da universidade chegar. O momento era de calmaria, e eles estavam entediados demais para se vingarem do infeliz Rod. Além do mais, haviam saído sem nenhuma acusação, em função do telefonema do pai de Ada. Aquilo tinha ficado no passado, o que não significa dizer que permaneceu por lá.